Audiência pública, terceiro quadrimestre de 2022. Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente audiência pública, que tem por objetivo a demonstração e avaliação das ações desenvolvidas pelas diferentes áreas da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as informações relacionadas às despesas da saúde no terceiro quadrimestre de 2022, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, que trata dos valores a serem aplicados em ações e serviços públicos destinados à saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle de despesas. Esclareço aos presentes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais que a presente audiência pública está sendo realizada no plenário da Câmara Municipal de Caieiras, com a presença de público, bem como em ambiente virtual e interativo, permitindo a participação popular por meio do canal oficial da Câmara Municipal de Caieiras e redes sociais, de modo que os participantes podem enviar perguntas que tenham conexão com o tema, contendo o nome completo para que a assessoria possa direcioná-los no momento oportuno. Esclareço ainda que a Câmara disponibilizou, por meio das páginas oficiais, o número de contato WhatsApp, para que os munícipes pudessem enviar as suas perguntas com antecedência. Informo que a data dessa audiência se tornou pública por meio do edital de convocação 002/2023, devidamente publicado na imprensa oficial, edição número 633, de 10 de fevereiro de 2023, bem como na página oficial da Câmara, mídias sociais e afixado nos quadros de aviso. A Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Caieiras é responsável pela realização desta audiência pública. A mesa é composta pelo relator da comissão, Micael Fernando dos Santos, e presidida por mim, vereador Carlos Alberto Albino Juninho. Representando o Poder Executivo, registro as seguintes presenças: Dr. Edgar Dias, secretário de Assuntos Jurídicos, doutora Carla Maia da Costa de Rossi, responsável administrativo, técnico e financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, senhora Renata Marcelino, responsável administrativo, técnico e financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, e senhora Edna Verônica da Silva, coordenadora de planejamento. Deste modo, para os devidos esclarecimentos, passo a palavra à senhora Renata Marcelino. Boa tarde, estão ouvindo? Vamos iniciar, então, hoje a apresentação do terceiro quadrimestre, né? Como sempre, iniciando pelo financeiro e depois pela parte de serviços, que vai ser feita pela Edna. A gente tem um amparo legal, né? A prestação de contas, ela deve ser feita na Casa Legislativa no final dos meses de maio, setembro e fevereiro, né? E hoje nós vamos estar demonstrando o terceiro quadrimestre de 2022. Tá? Lembrando que a parte financeira vocês verão do ano inteiro, no acumulado, e a parte de produção ela é do quadrimestre. Tá? Então, iniciamos aqui a parte financeira pela receita, né? Então, todo o recurso recebido pelo município no exercício de 2022, teve a soma de 30.311.000. Esse valor ele é composto pela taxa de fiscalização, que é o recurso recebido de acordo com o serviço executado pela Vigilância Sanitária no município. Então, 219.000 da taxa de fiscalização, 12.254.000 do governo do recursos do governo estadual e 16.858.000 do governo federal. E a aplicação financeira, né? Pois todo o recurso não utilizado, ele fica aplicado e esse rendimento, né, ele retorna para a saúde. Nós temos aqui os 30 milhões agora distribuídos pelos blocos de financiamento, né? Então, nós temos o bloco da média e alta complexidade, atenção básica, a vigilância em saúde, assistência farmacêutica, a gestão do SUS e a aplicação financeira. Né? Sempre a gente repara que todos os quadrimestres a média e alta complexidade é sempre maior, tanto na execução quanto no recebimento de recursos. Aqui nós temos a representação em gráfico, então, dos 30 milhões recebidos pela saúde, 64% foram destinados à média e alta complexidade, 23% à atenção básica, 6%
que é da assistência farmacêutica, depois seguido pela vigilância sanitária e a aplicação financeira, e a gestão do SUS, que não chega nem a 1%, porque só recebeu R$5.000. Aqui nós temos o quadro da aplicação em saúde. Então, lembrando que o município ele deve aplicar, né, o mínimo constitucional de 15% das receitas de impostos recebidas. Então, não é do recurso todo do município, é somente em cima do recurso que o município arrecada de impostos. Então, dos 310 milhões arrecadados no exercício, o município teria que aplicar 15%. E a aplicação foi de 20,72%. Então, atingindo o mínimo constitucional, né? Então, a aplicação do exercício na despesa liquidada, então, em toda a despesa que foi reconhecida dentro de 2022, que ela foi executada e recebida a nota fiscal, foi de 20,72%. Aqui nós temos agora a parte da despesa, né? Então, o total de investimento no exercício foi de R$ 94.874.399,48, sendo ele distribuído pela gestão do SUS, R$ 12.054.000, atenção básica, R$ 20.639.000, média e alta complexidade, R$ 48.850.000, assistência farmacêutica, R$ 8.444.000, e a vigilância em saúde, R$ 2.886.000. Aqui a representação em gráfico. Então, 51% de todo o recurso investido em saúde, despesa, né, realizada em saúde, 51% é da média e alta complexidade. Agora nós vamos fazer o detalhamento da despesa. Aqui nós temos a representação, primeiramente, da receita, para a gente ter ideia, né, do que a gente recebe do governo, tanto estadual quanto federal, e o que é investido, né? Então, a gente recebeu, para a gestão do SUS, R$ 5.000. Então, em vista do que a gente investe, né, é muito pouco. Aqui nós temos o detalhamento das despesas, né? Então, a gente faz esse detalhamento para que a gente possa entender, né, o que cada bloco tem de serviços, porque às vezes a gente vê muito fechado e não compreende, né, o que aquele valor representa. Então, aqui eu vou passando os slides devagar, para os senhores irem acompanhando, tá? Então, são diversas despesas. A gestão do SUS, lembrando que é a parte administrativa, então, por isso que ela tem as cestas básicas, os estagiários, né, a frente de trabalho, locações de computadores, porque ela fica aqui na parte administrativa. Então, o total de despesa de custeio na gestão do SUS foi de R$ 4.530.000. Aqui, ao final, a gente tem um resumo da despesa do bloco. Então, a gente tem a despesa com pessoal, R$ 7.516.000, equipamentos e material permanente, R$ 7.314, e lá, ao final, R$ 12.054.000, que é de recursos, né, de despesas do bloco da gestão do SUS. Agora, a gente tem a atenção básica, então, são R$ 7.040.000 que foram recebidos de recursos destinados para a atenção básica, dentre eles, tem repasses do governo estadual e federal. E aqui nós temos o detalhamento das despesas que são realizadas pela atenção básica do município. O total de custeio de R$ 7.237.000 no ano. Aqui no resumo das despesas, nós temos a despesa com pessoal, R$ 12.554.000, obras e instalações, R$ 2.726.000, a desapropriação do imóvel de R$ 80.000, que é o terreno onde está sendo construída a Rosina, lá na parte de baixo. Equipamentos e material permanente, R$ 41.251. O total, então, de investimento na atenção básica, de R$ 22.639.000. Aqui nós temos a média e alta complexidade. Então, de todo o exercício foram recebidos 19.477.000, tá? O valor ele está esse ano ainda bem alto, porque se os senhores virem lá na última linha, são 10.300.000 somente de emenda.
Então, se nós não tivéssemos recebido esses 10 milhões, seriam apenas 9 milhões de recursos, né, de programas mesmo, do Ministério da Saúde. Aqui nós temos o detalhamento das despesas. Então, a média e alta complexidade tem uma despesa bem alta, né? Dentre elas, a gente tem a parte especializada também que compõe. E, por final, as despesas com demanda judicial também, que aumentam bastante as despesas da média e alta. O total de custeio de R$ 45.868.000. Então, aqui nós temos o resumo do bloco, né? A despesa com pessoal, R$ 2.648.000, seguido de equipamento e material permanente, R$ 333.000. O total, então, de despesas da média e alta complexidade, R$ 48.850.000. Aqui nós temos assistência farmacêutica, temos R$ 1.152.000 de recebimento de recursos. Aqui nós temos a dispensação de medicamentos, R$ 7.785.000, né, insumos de glicemia, mais a manutenção de veículos, o total de custeio de R$ 8.320.000. Mais a despesa com pessoal, o total de R$ 8.444.000 da assistência farmacêutica. Aqui nós temos a despesa, as receitas recebidas da vigilância em saúde e o detalhamento da despesa. Lembrando que a vigilância em saúde, nós vamos ter aí a vigilância sanitária, epidemiológica, agora o centro de zoonoses e mais a UBS veterinária. Aqui nós temos as despesas que compõem a vigilância em saúde. O total de custeio de R$ 945.000. Aqui o resumo das despesas. Então, a gente tem a despesa com pessoal, a despesa de custeio, né, que a gente já falou, 945, mais o total do investimento, que deu 970.000, porque aí compõem as obras, os equipamentos que foram todos lá da UBS veterinária. O total de R$ 2.886.000. E aqui, por fim, o total das despesas do período, né? Então, a gente teve um investimento de 94 milhões, sendo que dessas despesas de recurso próprio do município foram 69.895.000, que corresponde a 74%. Então, o município ele teve que investir, né, 74% em despesas com saúde e 26% veio de recurso vinculado. Agora eu vou passar para a Edna. Obrigado, Renata. Boa tarde. Dá para ouvir? Dá. Tá. Então, agora a gente vai falar sobre a produção e os serviços, né, da área da saúde. Vamos começar falando sobre a atenção primária. Então, sobre as equipes de atenção básica, em 2022, nós fechamos com um número de 11 equipes. Se a gente fizer uma série histórica, a gente observa que de 2020 até 2022 houve um aumento de 57% na quantidade de equipes. Isso? Não, você tem que chegar mais perto do microfone. Mais perto? Aqui? Isso. Tá. Que aí ele diminui. As equipes de saúde da família, que são as equipes com os profissionais de 40 horas, né? Em 2022, nós fechamos com 10 equipes. Se a gente fizer uma série histórica, a gente observa que em 2020 tínhamos apenas uma, então houve aí um aumento de 900%. Com o aumento dessas equipes, lógico que a gente conseguiu aumentar também a oferta. Daí a gente começa a ver o aumento, né, que nós ofertamos para os munícipes. Em números de cadastro individual, porque agora é um novo modelo de financiamento do Ministério da Saúde. Então, a gente tem que visar isso, né? Em 2022, nós fechamos com 67.179 cadastros executados. Houve aí um aumento de 379% desde 2020. Territorialização.
Em 2020, nós fechamos com 100% da territorialização. Essa territorialização é a seguinte: pelo número de equipes que nós temos, essas equipes conseguiram alcançar 100% do seu território. Tá? Agora, em relação ao território de Caieiras, nós ainda vamos abrir novas equipes em 2023. Agora vamos ver a produção dos médicos e enfermeiros. Ainda na atenção primária, tá, gente? Em 2022, foram feitas 51.297 consultas médicas nas UBSs. Aí no quadro a gente dividiu pelos quadrimestres, tá? 17.000 no primeiro quadrimestre, 16.900 no segundo e 17.000 no terceiro. Bem linear, né? Fazendo a série histórica, a gente vê o aumento que nós tivemos, né? Dos anos, entre os anos, chegando a um aumento de 173%. Aqui são as consultas médicas domiciliares. Em 2022, fechamos 756 consultas. Eu preciso voltar agora. É do outro ladinho. Desse lado? Isso. Tá. Aí, em consultas domiciliares, vocês percebam que a gente teve um aumento, né, legal e chegou a 154%. Agora vamos falar dos atendimentos da enfermagem, dos enfermeiros. Em 2022, nós tivemos 15.151 atendimentos nas UBSs. Que representa 46,54% de aumento entre os anos. Já o atendimento da enfermagem em domicílios foram feitos 808. Representando um total de aumento de 2020 até 2022 de 76,8%. Atendimento odontológico, sobre as equipes de saúde bucal. Agora nós temos 12 equipes de saúde bucal. Então, houve um aumento de 500%. Se em 2020 nós tínhamos 2, né? Com isso, nós conseguimos 8.090 atendimentos em 2022. Esses atendimentos odontológicos, né, tiveram um aumento de 535% de 2020 até agora. Programa Nacional de Vacinação. Essas vacinas aplicadas, elas foram aplicadas em UBS, tá? Em 2022, 17.383. Aí a gente apresenta um aumento de 24,5% em relação a 2020. Atenção especializada. Foi realizada a reformulação da residência terapêutica. Houve a mudança do imóvel, né? Um imóvel mais estruturado, bem localizado, próximo também do CAPS, no centro aqui de Caieiras. Possui atualmente 6 residentes, com 5 refeições diárias. Eles são assistidos pela equipe de enfermagem e de cuidadores e eles contam com o apoio de equipe multidisciplinar do CAPS. O CAPS, em 2022, realizaram 5.971 procedimentos. Analisando, né? Teve um aumento aí de 149,8% de 2020 até 2022. Apresentando agora os serviços da Casa da Mulher.
Lá é ofertado, né, o planejamento familiar com inserção de DIU, os exames de vulvoscopia, colposcopia, ultrassonografia e mamografia. Um serviço de podologia específico para pé diabético. E, em 2022, apresentaram mais de 4.264 atendimentos. O CEME, que é nosso Centro de Especialidades Médicas. Atualmente, nós temos essas especialidades: cardiologista, dermato, endócrino, gastro, reumato, neuro, nefro, psicólogo, oftalmo, otorrino, ortopedista, psiquiatra, urologista, vascular e pneumo. Em 2022, foram realizadas 38.256 consultas no CEME. Fazendo um comparativo, né, nós tivemos um aumento de 192,3% de 2020 para cá. Centro de Reabilitação em Fisioterapia. Em 2022, foram 16.751 atendimentos. Assim, é somado aqui os atendimentos do Centro de Reabilitação do SERPA, o Centro de Reabilitação que funciona no Nova Era e o de Laranjeiras. Nós tivemos uns 120% de aumento nos atendimentos. Pronto atendimentos. Nós tivemos um aumento da equipe médica entre clínicos e ortopedistas em ambos os pronto atendimentos do município. Também aqui nós estamos apresentando os dois pronto atendimentos juntos, tá? A unidade mista e Laranjeiras. Em 2022 foram 189 mil atendimentos. Mostrando aí 93,5% de aumento. Quando eu falo atendimento, são atendimentos médicos. Internações. Deixa eu voltar. As internações são realizadas aqui no Central, na unidade mista, tá? E em 2022 nós fechamos com 1.184 internações. Fazendo uma série histórica, a gente observa 115,2% de aumento desde 2020. Serviço de atendimento a urgências, o nosso SAUR. Aqui é o suporte avançado. Em 2022, nós tivemos 227 atendimentos. Apresentando aí uma baixa de 2,5. Que bom, né? Já do suporte básico pela vida, né, nós tivemos 5.318 atendimentos. O que representou um aumento de 16,9% com relação a 2020. Os procedimentos especializados realizados pelo município. Os procedimentos laboratoriais, os exames de laboratório. Nós fizemos 427.260 exames. Teve um aumento de 5,32% referente a 2020. Procedimentos de radiografias. 10.917 radiografias, um aumento de 47,9%.
Procedimentos de ultrassonografias, 58%. Foram 13.145, eu não consigo ver direito, 45 radiografias executadas, realizadas. Mamografias, 3.454 mamografias, um aumento de 29,9%. Aqui, a gente observa a taxa de absenteísmo em 2022, com relação ao que foi solicitado para o sistema CROSS de regulação. Então, foram realizadas agendas, né, de consultas no primeiro, no segundo e no terceiro quadrimestre. Então, em 2022, nós conseguimos agendar 10.418 consultas. Porém, só foram realizadas 6.827. Então, teve aí uma falta, né? O pessoal acabou faltando. Essa falta gerou uma taxa de absenteísmo de 34,46%. O mesmo aconteceu com os exames, que são agendados em outro, né, fora do município. Em 2022, foram agendados 17.513 exames. Realizado 11.129. Gerou um absenteísmo aí de 36,45%. Assistência farmacêutica. Os atendimentos, né? Os atendimentos realizados foram de 167.619. Então, com relação a 2020, nós aumentamos 73,1%. Medicamentos dispensados. Dispensamos 501.569, com um aumento de 89,2% relativo a 2020. Transporte sanitário. O transporte sanitário é um deslocamento programado de pessoas para realizar procedimento de caráter eletivo. Ou seja, as pessoas que não têm condições de ir por meios próprios para realizar aquelas consultas agendadas fora do município ou os exames, solicitam o transporte sanitário. Em 2022, realizamos 32.514 atendimentos. Teve um aumento de 36,9%. E não ficamos com demanda reprimida. Vigilância sanitária. Em 2022. São várias as ações da vigilância, né? E foram 9.322 ações. E da vigilância epidemiológica, que também tem várias ações, 237.049. Aqui entra a vacinação do Covid. A outra vacinação está na atenção básica. E é isso. Obrigada. Obrigado, Edna. Bom, primeiramente eu quero parabenizar vocês novamente, porque a gente vê aqui o aumento dos recursos que estão vindo para o município. A gente sabe que não é o ideal, a gente sabe que nós precisamos melhorar mais, mas vocês deram o pontapé inicial e hoje está vindo esses recursos, né? Lembrando bem que, como a Renata falou, tem muita verba que está empenhada já, que veio do governo estadual, federal, que está ajudando muito, né? Então, é uma lição de casa aí para vocês, para tentar trazer mais recurso, né, para a cidade, juntamente com os programas, porque isso ajuda muito a prefeitura a poder estar investindo em outros setores. Também eu fiz um apontamento aqui, só para... Na Laranjeiras, os atendimentos muito alto, o número de atendimento, isso é muito legal. Isso mostra que a unidade está dando um resultado esperado, né?
não só para o prefeito, quanto a população. Então, isso é muito importante também. Micael, quer falar alguma coisa? Alguém? Ninguém? Ninguém quer falar nada, gente? Vai, Jean. Bom, gente, não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra e não havendo perguntas a serem respondidas, agradeço a todos os presentes, aos munícipes que nos acompanham pelas redes sociais, aos representantes executivos, ao relator da Comissão da Saúde e aos servidores dessa casa. Declaro encerrada a presente audiência pública. Boa tarde a todos.